significa uma busca deliberada por um lugar tranquilo para estar a sós com Deus e exposto à sua palavra. Então se isso é verdadeiro, então nós buscamos examinar no primeiro dia quais são os elementos principais, pelo menos, que seriam expostos no nosso coração na solitude. Se você se lembra bem, pelo menos para os que estiveram aqui, a solitude, então, necessariamente será um lugar de confronto. Porque nós carecemos desse confronto. Que a palavra de Deus venha confrontar coisas que há em nós, que ofendem o Espírito Santo, e como nós fomos realmente criados para vivermos uma satisfação plena em Deus, então aquilo que ofende o Espírito Santo também não promove, nunca promoverá a nossa realização. Sempre isso será verdade. Então a solitude é um lugar de confronto. Nós buscamos esse lugar secreto e para que isso seja muito bem aplicado, nós temos que fazê-lo todo dia. Retirarmos. Ok? Todo dia, um cristão verdadeiro deve estar em solitude, a sós com Deus. E aí, o mundo permite? Ou melhor, você se permite a tirar suas raízes do mundo e ter solitude, ficar sós com Deus? Eu percebo que as pessoas, quando nos veem aqui, elas às vezes entram, muitas nem entram na nossa live e entram e saem. Elas não têm tempo de ouvir um pouquinho sobre Deus, conhecer um pouquinho que existe de conhecimento, falado por preletores tão competentes, porque eu acho que a religião ou tem afetos pelo mundo que não permite que elas tenham afeto por Cristo. Porque a Academia Dynamis, ela treina a vida espiritual, e a vida espiritual é com Cristo, é com a Trindade, é com o Espírito Santo. Disciplinadamente, seja em que tempo for, de preferência pela manhã, antes que você vá se ocupar com o trabalho, porque se essa prática é exercida, nós temos então condições de carregar conosco. Além de ter o tempo, é carregar, como ele vai falar agora. Isso deve começar de manhã. Por isso, todo dia, às 6 horas da manhã, nós temos um mini treinamento do empreendedorismo Jotec, cristão verdadeiro e produtivista. Cristão, Cristo, pequeno Cristo, que tem que desenvolver. Nem as pessoas que trabalham com a gente, nem os familiares, infelizmente, estão vendo a dádiva que estão perdendo, que o Espírito Santo está querendo revelar a elas, porque elas não têm tempo. O ambiente da solitude para todo o dia e os desafios dos relacionamentos e da vida diária. Então, solitude é um lugar de confronto. Solitude também, graças a Deus, é o lugar do encontro, onde realmente nós experimentamos o significado. Veja que é confronto e encontro. Porque estar com Deus, estar com o nosso Pai Celestial, é estar em confronto, porque nós vamos ter a observância dos nossos erros. Isso é o confronto. Mas o encontro é entender o amor de Deus por nós e corrigirmos o nosso caminho, sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu diria assim. Vamos ver o que o preletor fala. Bendito de estarmos debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e cobrir-te-á com as suas penas. E debaixo das suas asas
estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Nós experimentamos isso na solitude, expostos à presença de Deus, porque ela é também um lugar de encontro. Graças ao Senhor. Então ela não tem apenas um aspecto, entre aspas, negativo, ou seja, nós seremos confrontados, mas ela tem a contraparte positiva. Nós seremos encontrados pelo nosso bendito Deus. E qual é o resultado disso? O terceiro passo que demos aí, dentro do tema solitude no primeiro dia, é que então, por causa do confronto e do encontro, haverá transformação. E que transformação é essa? Nós experimentaremos aí onde somos confrontados, aí onde somos encontrados, nós experimentaremos o que é verdadeira liberdade. Lembram-se que compartilhamos isso? 1 Coríntios 9:19, Paulo disse assim: sendo livre de todos. Com a ideia de ir para fora de todos, para longe de todos. Dá uma ideia de alienação, não é? Quando pensamos assim. Mas ele vai acrescentar imediatamente: fiz-me escravo de todos. O princípio é: nós nunca podemos ser úteis a outros se nós não formos libertos deles. Presta atenção nisso. Compreende o que isso significa? Liberto de receber deles qualquer coisa, seja louvor, seja gratificação, seja uma contraparte. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós oferecemos algo com a mão direita e a esquerda está aqui escondida atrás? Nós só não fazemos assim porque é muito feio, né? Te dou porque eu quero receber. Mas nós fazemos assim. Ela está preparada aqui para receber, diante do que foi dado, não é? Porque nós somos escravos dos outros. E, na verdade, escravos de tudo. Então, na medida em que somos confrontados pela palavra de Deus, somos encontrados pelo bendito Pai Celestial, que cobre-nos com as suas asas, nós somos transformados. Verdadeira liberdade. A liberdade tem dois aspectos principais. Ser liberto de, que envolve tudo aquilo que de alguma forma signifique para nós cativeiro, mas o aspecto positivo dela é ser libertos para. Então, se nós não formos confrontados e libertos de, nós não somos livres para. Livres para Ele, livres para os irmãos, livres para servir, independente de pessoas, circunstâncias, recompensas, ou seja lá o que for. O apóstolo Paulo e outros realmente experimentaram o significado disso. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. É muito interessante, reflitam sobre isso. Eu tenho que ser livre de todos para ser escravo de todos. Eu não posso depender dos outros para fazer o melhor que eu tenho que fazer para os outros. Para divertir os outros. Se eu não sou livre deles, do julgamento deles, eu não vou adverti-los, porque eles vão tomar um mau juízo da minha advertência. Eu tenho que me libertar de todos para servir a todos. Em nome de Jesus Cristo, e é Jesus Cristo em mim que dá valor a esse vaso, mas quem está com a mente no mundo não entende isso. E ainda agride o Filho de Deus. Foi o que aconteceu com Cristo, com Paulo e outros discípulos de Deus, discípulos de Cristo. Vamos continuar. Que linda expressão e que importante princípio colocado aí. Então, ore sobre isso, irmão. Pergunte ao Senhor: Senhor, em que aspectos eu sou escravo e Em dependente? que aspectos eu sou escravo? Ele diz: pergunte a Deus, pergunte ao Senhor. Senhores, não vejo as pessoas perguntando para mim coisas temáticas. As pessoas sabem do nosso currículo, mas não perguntam. Fazem na cabeça dela. Outro dia fizeram um produto, fala genericamente, mas não perguntaram para mim.
produto que a gente, desde 40 anos atrás, sei lá, já fizemos. As pessoas preferem fazer da cabeça delas do que perguntar. Por que elas fazem isso? Porque elas estão presas ao mundo, presas ao ego, e elas não têm a proteção do Espírito Santo. Elas não perguntam, elas fazem da cabeça, egocentradas, cada um puxando o seu interesse. Isso não é servir aos outros. Isso é se servir das dádivas, dos dons, das oportunidades que Deus dá a cada um. Mas essas oportunidades que Deus dá a cada um, trabalho, um contrato, tudo que Deus dá, tudo que nós temos é dado por Deus e é para utilizarmos para servir aos outros. E ao servir aos outros, dar glória a Deus. Mas guiados não pelo eu, mas guiados pelo Espírito Santo. Para isso a necessidade de um novo nascimento.